Caríssimo irmão, caríssima irmã, o Evangelho de São João, no capítulo 16, a partir do versículo 19, Jesus fala que ainda um pouco de tempo e não me vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver. E os discípulos não entendem. E Jesus explica, dizendo: em verdade vos digo, há vez de lamentar e chorar, mas o mundo se há de alegrar. E há vez de estar tristes, mas a vossa tristeza se há de transformar em alegria. Aqui Jesus estava falando da sua morte e ressurreição. Quando Jesus diz: ainda um pouco de tempo e não me vereis, quer dizer, eu vou morrer. E ele diz depois, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, que é aí a ressurreição. Depois Jesus fala de tristeza e alegria. Ele diz assim, o mundo ele vai se alegrar quando vocês estiverem tristes. E vocês haverão de ficar felizes depois da tristeza que passarão. Por quê? Porque quando Jesus morreu, os discípulos ficaram frustrados, ficaram decepcionados. Tudo aquilo que eles acreditavam agora não tinha mais sentido. Eles caíram, vamos dizer assim, numa depressão de frustração, de decepção. Alguns voltaram para o mar, para voltar a pescar. Por quê? Porque Jesus, aquele em quem eles acreditavam, tinha morrido. Eles tinham sepultado. É dessa tristeza aqui que Jesus está falando. Ó. Vocês vão ficar tristes, vocês vão chorar. E o mundo vai se alegrar. Por quê? Porque tudo o que é contrário à nossa salvação se alegra com a, entre aspas, morte de Deus. O mundo quer a morte de Deus. Deus não morre mais. Mas quando a gente fala que o mundo quer a morte de Deus, nós estamos querendo dizer mais profundamente que o mundo quer que nós não acreditemos que Deus está vivo. Que nós não acreditemos, inclusive, que Deus existe. Isto alegra o mundo. Isto alegra toda a situação mundana que se apresenta para nos tirar da nossa verdadeira identidade, dignidade, que é de sermos filhos de Deus, de um Deus que está vivo, de um Deus que está presente, de um Deus que não desiste de nenhum de nós, de um Deus que está sempre conosco. O mundo se alegra quando uma pessoa não acredita em Deus, quando uma pessoa conduz sua vida longe da graça de Deus. O mundo se alegra. Mas veja bem, a tristeza daqueles que seguem a Jesus e que muitas vezes se sentem como se estivessem em um deserto, como se suas orações não fossem ouvidas. Estas tristezas daqueles que creem se tornarão alegria, porque nós não podemos de forma alguma permitir que o mundo nos roube a nossa fé. A fé em um Deus que é Deus, até mesmo independente de você dizer que acredita ou não. Ele é Deus, ele existe.
Então, para aqueles que acreditam em Deus, passando por dificuldades, por problemas, por tristezas, mas haverão de se alegrar, porque Jesus, o nosso Deus e Senhor, ressuscitou. E nós haveremos de ressuscitar também e viver eternamente na alegria do Senhor. Quem crê no Senhor não fica na tristeza. Quem crê no Senhor terá a alegria plena, eterna. Peçamos ao Espírito Santo que venha até nós, nos convencer mais e mais de que o nosso Deus é um Deus vivo e atuante, que está presente sempre conosco.